Uma pergunta muito importante que eu faço para todos os meus pacientes é: quem é você além do seu trabalho? Você já parou para pensar a maneira como você se relaciona com o seu trabalho, com a empresa ou com a sua profissão? Vamos assistir aqui um vídeo do Castrinho falando um pouco sobre trabalho e se é traição pedir demissão. Arcanjo Papi mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite, Edson. Tenho 20 anos e estou trabalhando como estagiário em uma empresa de engenharia, e como faltavam poucos dias para acabar meu contrato, comecei a procurar outras oportunidades. Mas essa empresa acabou renovando comigo, mas 10 dias depois outra empresa me chamou oferecendo um cargo melhor como projetista trainee e praticamente o dobro do salário. Seria muita trairagem eu sair agora? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, ó. Vocês acham que é traição do cara? Porque eu vou falar uma real pra você. Eu acho que carreira não tem coração. Carreira não tem coração. E a gente tá falando do dobro de salário, tá? Não tá falando de um aumentinho de R$ 200, R$ 300, R$ 400. Aqui o exemplo, né? O caso que a pessoa, enfim, está comentando é um caso bem específico, né? Então você saiu de um processo de estágio, pelo que entendi, não renovaram ele para ser um contratado, apenas para ser um estagiário de novo, e a outra oportunidade é o dobro do salário, né? Então isso é muito interessante, porque aqui a gente vê que, por vezes, mesmo o lugar sendo bom, o pessoal sendo legal, né? Nesses momentos a pessoa tem que ser pragmática, né? Entender o que vai te trazer uma qualidade de vida melhor, né? Isso é muito importante, né? É o dobro do salário, né? A gente tá falando de o dobro de salário. Então, mano, é uma parada que, assim, não existe traição de CNPJ, meu parceiro. Não existe traição de CNPJ, não existe isso. Você precisa pensar o que é bom pra você e pra sua carreira. Exatamente, não, CNPJ não tem coração, não trate CNPJ como se fosse CPF. Não existe traição de CNPJ. Então, assim, existem jeitos e jeitos de você sair. Mas a minha recomendação é, vai ganhar o dobro? Saia. Acho que você pode sentar, projetista trainee, porra, mano. O esquema é você tentar não sair queimado, tá bom? E é você sentar com a galera, falando assim, ó, gente, seguinte, eu mandei currículo, ou melhor, nem precisa mandar que mandou o currículo, fala assim, ó, gente, seguinte, fui chamado pra uma vaga, a vaga está me oferecendo tanto, gostaria de saber se vocês podem, né, cobrir essa oferta. Exatamente, vai ser exatamente essa frase que você vai falar. Chegar lá e falar assim, ó, esse é o Cláudio, tudo bem? Cláudio, preciso conversar com você rapidinho? Cláudio, é o seguinte, o Império Hardware não é preto e branco assim, não é só um CNPJ, pode ter tutor e colegas lá, não é legal sair assim. Porra, cara, gente, você pode ter colega, pode ter tutor, pode ter o meu pau de óculos. Se seu chefe olhar pra uma planilha um dia e você for um número que não funciona, eles te cortam e você tá fora. Únicas pessoas que você nunca deve trair é sua mãe, seu barbeiro e o Cristiano Ronaldo. Exato, seu cachorro. Então assim, ó, essa é a parada que você precisa entender, que é o seguinte, legal lá, chegar pros caras, virar e falar assim, ó, chefe, seguinte, aconteceu a seguinte situação. Tal empresa me chamou pra uma vaga pra ganhar o dobro. Gosto muito daqui, gosto muito de você. Vocês conseguem cobrir essa proposta? Se eles não conseguirem cobrir, você fala assim, ó, cara, então vou ter que fechar com eles. Quero pedir pra você o aviso prévio, e quanto dia eu posso ficar aqui. E é parte do game, pô. Isso é interessante porque mesmo esse exemplo que ele traz, né? Tu percebe, né? Que até o comentário que ele leu ali no chat fala de uma relação também que surge, e bom quando surge, né? Uma relação de coleguismo, né? Uma relação de confiança, por vezes com os colegas, né? Mesmo com as chefias, né? E tudo mais. E muitas pessoas, quando chegam nessas situações, se encontram, então, divididos, né? Será que esse ambiente de trabalho, que às vezes é um ambiente legal, tem pessoas legais, né? Vale a pena essa troca por outro ambiente que eu não conheço, né? Mesmo sendo um valor maior, mas eu não conheço, eu não sei quem trabalha lá, eu não sei como é que vai ser, não sei nem direito como é que vai ser meus afazeres lá, né? A gente nunca sabe até a gente chegar nesse local, né? Mesmo que a gente pergunte, né? Normalmente a gente não sabe, né? Mas só existe, então, essa incógnita, só existe essa dúvida nesse sujeito, porque provavelmente esse ambiente que ele está trabalhando é um ambiente legal,
um ambiente bom, um ambiente saudável, né, e tudo mais. Mas eu acho que é importante a gente pensar que trabalho é trabalho, né? Trabalho é trabalho, né? E no final, né, o que eu retorno sempre, quando eu já tive pacientes em situações parecidas, né, quando eu retorno o paciente é assim, por que que esse trabalho em específico, né, te faz questionar tanto, então? Por que que esse trabalho em específico te faz querer tanto ficar aí? O que que tem nesse trabalho? É o reconhecimento? É os colegas? Enfim, é o salário? O salário não vai ser, né? Porque nesse exemplo o salário foi oferecido é maior, né? Mas o que que tem nesse trabalho que te pega tanto para ficar ali, né? E isso é importante pensar porque, eh, querendo ou não, queira-se ou não, né? O nosso trabalho é uma parte importantíssima da nossa vida. O nosso trabalho é uma parte que, às vezes, ocupa mais da metade do nosso dia, né? A gente leva uma vida para construir uma carreira, por exemplo, né? A gente leva uma vida estudando para alguma profissão, né? E se especializando. Então, a gente investe muito nessas coisas, né? E aí, quando a gente chega naquele local, por vezes a gente acha que aquilo é o suficiente, ou aquilo que a gente esperava, né? E tem medo da mudança. Eu acho que são essas questões também, né? Tem medo da mudança, até porque você não sabe o que que vai ser naquele outro trabalho, né? Então eu acho que é normal a pessoa se sentir insegura, como é o exemplo desse caso aí, né? Agora, a gente tem que entender que trabalho é trabalho, né? Trabalho é trabalho. Se você não consegue lidar com o seu trabalho como um trabalho, aí a gente tem coisa para conversar, né? Do porquê que esse trabalho é tão importante para ti? Por que que essa vaga é tão importante para ti? Por que que essa empresa é tão importante para ti? O que que tem nesses significantes, então, de tão importante para ti que te pegam tanto, né? Porque para outras pessoas, como talvez pro Edson Castro ali, pro Edson, ele vai olhar para esse exemplo, essa vaga e vai dizer, não, o outro me paga o dobro, não tem o que fazer, né? Mas algumas pessoas vão escolher ficar, porque algumas pessoas escolhem ficar nesses lugares, né? Ficam por anos, uma vida inteira num lugar só, trabalhando, né? Às vezes tendo outras oportunidades de crescer, de expandir e tal, mas não, preferem ficar, né? E aí, o que que isso diz sobre você, né? Eu gosto sempre de retornar essa pergunta para o paciente, né? E perguntar o que que isso diz sobre você? Como é que você pensa isso sobre você, né? Que para mim é a parte mais importante, né? De toda essa situação. Vamos voltar aqui pro vídeo. E a parte do game. E tentar fazer isso de maneira clara. Se a empresa for uma empresa digna e decente, seu chefe vai entender, vai compreender. Já aconteceu comigo com outros funcionários. É uma merda, é triste, eu fico triste. Eu já tive funcionário meu muito bom que falou, ó, cara, eu vou ganhar tanto pra... Bom, um colega meu que trabalhava comigo foi chamado pra ir trabalhar num banco, pô, não tem nem como eu cobrir banco, sabe? Nem isso. Então, quem cuida da sua carreira é você. Empresa nenhuma vai fazer isso por você. Exatamente. Aí vai ficar lá, eu quero ficar pelo meu colega, quero ficar pelo meu tutor. Para, né? Para. Óbvio, se for uma empresa muito legal, que se tiver um tratamento muito bom, pô, isso pode sim entrar em consideração. Mas eu acho que o quesito tem que ser o que é melhor pra sua carreira e pra sua grana. E o dobro de dinheiro, pô, mano, eu seria egoísta. Eu seria egoísta. Mas a gente já tem um movimento bem interessante quando a gente conversa com pessoas do RH, por exemplo, movimento principalmente dos jovens, né? De preferirem, então, empregos, por vezes, com uma qualidade de trabalho melhor, um ambiente de trabalho melhor, né? Com um ambiente de coleguismo melhor, enfim, do que o salário. Então, eu conheço casos de pessoas que sabiam, receberam propostas para ir em determinadas empresas, a empresa tem uma certa fama, eram para receber mais, mas preferiram ficar nos empregos que estavam porque tinham mais flexibilidade de trabalho, então tinham mais segurança no trabalho, o ambiente era menos tóxico, né? Chefias mais compreensivas. Isso também é levado em conta. Eu acho que isso também é bem importante, né? Claro que quando são mudanças assim tão drásticas de valor, né? Aí são situações muito mais complexas, né? Mas a gente vê já dados bem interessantes de, por exemplo, que mudanças às vezes de 400, 500, 600 reais de diferença no salário, por vezes a pessoa escolhe ficar no trabalho que já tá, no trabalho melhor, né? Se o trabalho é bom, a pessoa escolhe ficar ali, do que ir para um outro lugar e às vezes não saber como é que vai ser, isso é uma merda, né? Então isso também são decisões bem pragmáticas, né, que as pessoas têm levado muito em consideração. E quando eu, enquanto psicólogo, né, converso com outros colegas que trabalham na parte de RH, eu não trabalho, né, nunca trabalhei, mas com psicólogos, com outros colegas que trabalham na parte de RH e tal, e de relações humanas dentro das empresas, muitos deles falam sobre isso, né? Tem muitos jovens, principalmente, que escolhem, então, ter uma profissão, por vezes, ou um cargo,
continuar numa empresa, às vezes que estão recebendo um pouquinho menos, mas porque tem uma qualidade de trabalho melhor, né? E eu acho super justo, super justo. Porque às vezes 300, 400 reais de diferença no salário não vai compensar o estresse que tu vai ter dentro do trabalho, né? Não vai compensar o assédio moral, não vai compensar às vezes a carga, a pressão que você vai ter dentro daquele trabalho, né? Enfim, eu já troquei trabalhos que eu ganharia bem mais para ir para aquele trabalho e tal, e quando eu fui lá, não era o que eu queria, não era o que eu queria, e depois acabei pedindo demissão. E aí, ia pedir demissão mesmo, mas acabei pedindo demissão, né? Não era, claro, um salário astronômico, né, e tal, mas era bem mais do que eu recebia na época, né? Mas me decepcionei, vi que não era o que eu queria fazer, né? E bom, tive que pedir demissão. Isso acontece, né? Isso acontece bastante. Sabe? Detalhe, o seu chefe trocaria, porque você não. Eu acho que falta. Quando a gente tá pensando em carreira, a gente precisa pensar isso, assim. Precisa pensar em progressão, né? O que que você vai fazer? Meu irmão já ganhou uns bons aumentos com essa Telinha. tática. O cara é foda. Pô, tem coisa que você para pra pensar, às vezes você vai ganhar melhor se você sair da sua empresa do que ficar na sua empresa. Ó, na hora de mandar embora, o cara não vai pensar. Exatamente. Então acho que assim, o que que você precisa pensar quando a gente tá pensando em carreira? Primeiro de tudo, o motivo pelo qual a gente trabalha, né? Você precisa ganhar dinheiro. Sabe? Então assim, ó, o cara está como estagiário, logo ele tá com um plano de carreira. Sair de lá pelo dobro do dinheiro é meio burrice. Não, não é. Estagiário não. Não é. Não, estagiário não é plano de carreira. Estagiário normalmente tem um limite máximo aí de contrato, né? E aí ou ele é efetivado ou manda embora, né? Mas normalmente vagas de estágio são preenchidas por outros estagiários, né? Então não é um plano de carreira muito seguro, né? Não tem direito nenhum, não tem direito a férias, 13º, nada, né? Então, Porque quem disse que ele vai ser renovado? E outra, ele vai entrar como trainee. Trainee é bem maior do que estagiário, pô. Trainee é bem maior. Trainee tem mais chance de renovação sim. do que estagiário. Pô, hoje em dia estagiário é assistente de luxo. Então assim, você tem que pensar na sua carreira. Na sequência, né? 1, 2. Tem que pensar na progressão. Por quê? Pô, sua carreira vai aumentar? Vai diminuir? Pra onde você vai? Você tá crescendo? Você tá crescendo, isso aumenta seu salário. É sempre um pro outro, né? É quanto você vai ganhar, quanto você vai progredir. E aqui também entra o ambiente, né? Ambiente. É isso que é a parte, acho que a gente pode conversar mais. Se você estiver num lugar, sem sacanagem, que só tem... Ó, vamos pensar isso daqui, ó. Ah, eu estou num lugar onde eu tenho... Opa! Estou num lugar onde eu só tenho um bom ambiente, se o trabalho é uma merda. Eu só tô num lugar onde eu tenho progressão e um bom ambiente, mas não tenho salário, seu trabalho é uma merda, meu irmão. Você tá trabalhando por hobby, pô. Ah, eu tô ganhando um bom salário e tenho um bom ambiente. É o sonho. E aí dá pra você manter muito tempo lá, mas pensar que um dia você vai precisar mover sua carreira pra algum lugar. Ah, eu tenho um bom salário, tenho progressão, tenho um péssimo ambiente. Provavelmente você vai ficar doente. O legal é ter os três. Sabe? O legal é você ter os três. Mas aqui, ó, sair de estagiário pra trainee é uma evolução de carreira enorme. Cara, rapaziada aqui que não sabe o que é um trainee, gente, sair de estagiário pra ser trainee. E ali como ele falou, né, a questão do ambiente hoje eu acredito que é uma das principais questões, né? E ambiente aqui a gente pode acho que traduzir para várias coisas, né? A gente pode pensar em escala de trabalho, a gente pode pensar então relações de trabalho, né, com os colegas, com as chefias, com os superiores, com os inferiores, né? Depende se tu também tá no cargo de gerência, com as demandas, né? Então se o nível de demandas é proporcional ao salário que você recebe, né? Isso tudo eu acho que é uma coisa que muitas pessoas levam muito em consideração quando trocados, né, de um trabalho para o outro. E eu imagino que as empresas hoje devam estar tendo muita dificuldade em manter profissionais muito por conta disso. Nós tivemos aí essa nova regulamentação da INR1 aí da saúde mental nas empresas. Eu não sei como é que tá isso, como é que tá a questão da fiscalização, acho que ainda não começou, né, que tá no tempo de implementação, mas isso já é um motivo, né? Eu não sei, poderiam ser esses dados públicos, né? Que bom se fossem, né? Antes da gente entrar numa empresa, a gente poder saber como é que vai ser o ambiente de trabalho daquele local, né? Porque como o Edson falou, né? Bom, tu pode ter um bom salário, tu pode ter até uma progressão foda,
Mas se tu não tem um ambiente de trabalho bom, um ambiente de trabalho saudável, minimamente saudável, digamos assim, cara, ou tu não vai aguentar muito tempo, né? Ou tu vai ficar doente, né? Vai ficar doente. Então, isso são questões de se levar a sério. E quando eu recebo os meus pacientes da clínica, que eles estão com essas questões, né? Normalmente eles querem falar muito sobre isso, né? E ponderar, né? Será que uma mudança vale a pena, né? Eu tô com um ambiente de trabalho bom, um salário razoável, tem perspectiva de crescimento, né? Será que vale a pena sair por uma mudança tão ínfima no salário, né? Às vezes não vale, às vezes não vale. Né? Ou às vezes, por exemplo, a empresa, como ali na questão da progressão, né? Às vezes tu não tem perspectiva de crescimento, até tem um bom salário, né? Tem um bom ambiente, mas não tem uma perspectiva de crescimento, né? Não vai mudar, não vai sair daquele lugar, né? A empresa, às vezes pelo ramo, pelo tamanho da empresa, não consegue proporcionar isso, né? E aí a pessoa se vê, então, impulsionada a buscar uma coisa nova, né? Buscar uma coisa nova para poder aumentar seus horizontes. Então eu acho que é muito individual toda essa questão, né? É tudo muito particular. Mas eu venho percebendo isso assim, que as pessoas têm pensado muito nas relações de trabalho antes de fazer qualquer mudança. E isso é bem importante. É bem importante, pelo menos ao meu ver, isso é bem importante, porque isso também diz do quanto a pessoa vai conseguir se manter dentro daquele trabalho, né? Que é, assim, pensando bem capitalista aqui, assim, é uma questão de lucro para a empresa, se consegue manter um funcionário trabalhando lá, e um lucro pessoal, né? Se você consegue se manter num trabalho estável, né? Com perspectiva de crescimento, trabalhando, né? Sem se adoecer, enfim, tendo uma boa relação, bom, então tu pode se planejar na tua vida, né? Pode ter uma perspectiva, né? Tu pode, não, eu sei que daqui a um ano, se as coisas continuarem assim, eu vou estar na empresa, então eu consigo me pensar, fazer um empréstimo, fazer um consórcio, fazer uma coisa assim, sabe, de planejamento financeiro, né? Então, porque eu sei que meu trabalho está estável, não tem perspectiva de que eu vou ser demitido ou que vou brigar com o chefe qualquer dia desse, ele vai me mandar embora, né? Porque isso tudo também afeta, né? Porque a pessoa fica ali, não sei se eu vou embora, não sei se vão me mandar embora, eu não tenho certeza, qualquer dia meu chefe pode estourar e me mandar embora, né? Ou eu vou estourar qualquer dia com um colega, vou falar uma bobagem, daí vou ser acabado mandando embora. Então é isso, né? É essa estabilidade de vida que um bom trabalho, né, uma boa relação de trabalho pode trazer, né. Bom, eu acho que foi suficiente nesse vídeo aqui, eu acho que a gente conseguiu conversar sobre o que eu gostaria de conversar, que eu achei que era o intuito do vídeo, né. Se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Deixei aqui no link na descrição o link do meu site, né, onde você pode acessar, saber um pouco mais sobre o meu trabalho, as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários como é que é a sua relação de trabalho, né? Você já recebeu alguma proposta assim que tu teve que mudar? Eu já recebi e troquei e me arrependi. Mas enfim, é do jogo, né? A gente faz essas escolhas. No mais seria isso. Agradeço a atenção de todos vocês. Valeu, falou e até o próximo vídeo.